Olá, olá a todos, tudo bom? Sejam bem-vindos ao podcast que assiste essa edição sobre inteligência artificial. Estamos aí com super convidados. Temos aqui na nossa sala aqui 3 convidados, 4 comigo. E participando remotamente aí, uma honra, mais 2 convidados que eu já vou apresentar para todo mundo, tá ok? Vamos passar aqui primeiro pelo pessoal que está aqui dentro da sala. Temos aí o Xander, daqui a pouco ele fala aí da onde que ele veio, Freitas, temos o Glauco, e aí participando de fora, aí participando de São Paulo, Rodrigo Scott, e da Tailândia, o André Lug. É isso aí, gente. Bom, sem maiores delongas, vamos começar, e eu queria já jogar uma pergunta aí no ar, para a gente bater esse super papo aí, essa eu vou endereçar para o Rodrigo. Rodrigo, fala para nós aí o que é inteligência artificial, para quem está escutando aí, vendo a gente, ter assim uma ideia, e aí se puder falar em termos até um pouco mais leigos, para quem estiver escutando entender, a gente agradece. E faz aí o seu pitch aí de apresentação, por favor. Legal, pessoal. Obrigado pelo convite, adoro discutir esses temas. Eu sou o Rodrigo Scott, eu trabalho com inteligência artificial vai fazer 10 anos, o ano que vem. Eu tenho uma startup, sou fundador da Nama. A Nama, ela tem um foco em inteligência artificial para processamento de linguagem. Então, a gente trabalha com modelos que são bem próximos do que recentemente a gente tem visto aí na internet, o ChatGPT, e modelos que são conversacionais e inteligentes, próximo análogos ao ChatGPT, né? A gente faz isso muito para apoiar empresas em várias arenas ali do negócio. Então, a gente trabalha com automação cognitiva, com essa lupa aí, entender a linguagem humana, né? Então, a inteligência artificial, assim, de uma maneira bem abstraída, né, é a forma com que a gente consegue permitir com que os computadores realizem tarefas que antes só poderiam ser feitas com alguma atividade humana ou com a interpretação da mente humana. Normalmente elas são atividades ali que exigem um aprendizado de um determinado padrão, e a inteligência artificial ela consegue entender padrões através de um conjunto de informações que você dá para ela, o processo de treinar, né, uma inteligência artificial, ou seja, ela conseguir entender aqueles parâmetros, aqueles padrões, e a partir daí ela consegue fazer inferências de cenários e de possibilidades e de gerar, né, agora a gente está falando de gerar textos, gerar imagens, gerar possíveis desdobramentos de cenários. Então, isso tem permitido com que todo mundo, né, o mercado como um todo, as pessoas consigam ganhar muita escala e velocidade nas tarefas e permitir mais acesso também, né, à resolução de desafios aí que antes só seriam possíveis com pessoas. Pô, legal, legal, Rodrigo. É uma boa abordagem aí. Eu vou pegar esse gancho aí da personalização e treinamento da IA, e aí eu vou jogar para o André aí já uma perguntinha já, que é assim, como que a gente pode usar a IA para melhorar a eficiência e reduzir custos, por exemplo, na área de serviços? Como que você enxerga isso aí? Bom, primeiramente, agradeço também o convite, prazer estar conversando com você sobre esse assunto. Eu sou cofundador de uma empresa de tecnologia chamada Iglu Online e também atuo, né, com consultoria de organização e produtividade, o que me levou, né, até a inteligência artificial, porque é uma das formas que a gente aplica ferramentas para otimizar processos e recursos de empresas, frequentemente empresas que estão lidando com serviços, né? E, né, então eu sou mais para o lado de entusiasta da tecnologia de inteligência artificial e aplicador de produtos de inteligência artificial do que um programador ou conhecedor, né, dessa parte. Mas, né, ultimamente tenho
dedicado muito do meu tempo para produzir conteúdos de inteligência artificial para que seja mais fácil para qualquer um poder ali ter um conhecimento dessa área com mais facilidade, sem precisar passar por lados muito técnicos. E essa pergunta sua é bem interessante porque eu acho que tem várias formas, né, que o setor de serviços pode aproveitar da inteligência artificial. E a primeira delas tem a ver com uma análise de dados mais precisa. Então, você ter uma quantidade de dados grande sendo gerada, a gente gera uma quantidade grande de dados, e com a inteligência artificial a gente consegue ter um entendimento melhor e às vezes até em tempo real, ou quase em tempo real, do que está acontecendo com esses dados, sem a gente precisar entender eles, mas a inteligência artificial entendendo eles, nos dando uma explicação daqueles dados de forma mais, como se fosse um humano inteligente olhando para aqueles dados. E outra forma interessante que eu acho que a inteligência artificial pode auxiliar bem no setor de serviços é no próprio serviço ao consumidor, que eu acho que, inclusive, que nosso colega aí da Nama faz muito bem, né, que é trazer isso, né, de forma direta para as empresas, né, que é no serviço ao consumidor, no chat, na interação com uma inteligência que atua de forma mais, talvez, otimizada e em escala do que um ser humano, apesar de que ainda tem exceções que precisam ser ainda ligadas a nós, né, humanos. E algo que mais me encanta, na verdade, é a experiência personalizada que uma inteligência artificial pode gerar a partir do uso dela, seja para nessas situações da medicina, com o médico atuando, situações do advogado, de um contador, qualquer profissional da área de serviços ou empresas que lidam com isso pode aproveitar, né, linkando os dados que estão sendo gerados, com a inteligência gerada por trás, com algo que é personalizado e auxilia aquele profissional a dar uma solução mais personalizada, com mais agilidade, mais velocidade, por causa desse parceiro, né, que seria a inteligência artificial que está ali junto com ele. Legal, André. Quando você fala que você é um entusiasta, você está sendo bastante modesto, né? Para quem não sabe, aí o André gera conteúdo aí para as mídias sociais e por baixo aí são 2 postagens por dia aí colocando sempre uma ferramenta nova. Eu acho que ele passa os dias e as noites aí lá fora na Tailândia buscando novos produtos aí, novos serviços, novas ferramentas que utilizam a IA. Legal, André, obrigado aí pela contribuição. Mas eu queria explorar mais um pouquinho essa mesma pergunta aí, de como que ela pode melhorar a eficiência, reduzir custos na área de serviço, e vou jogar essa pergunta aqui para o Glauco, nosso grande amigo aí da Becomex. Primeiro, obrigado pelo convite, muito bacana estar aqui com vocês conversando. Esse assunto, desde os meus idos de faculdade, lá na década de 90, primeira vez que eu tive contato com a IA, meu professor foi o Ricardo Lepper, da Soft Expert, e venho tendo vários contatos, e nos últimos anos a gente acelerou bastante. Sou professor na Católica de Santa Catarina, diretor de tecnologia na Becomex, e onde nós temos vantagens e onde nós temos aí mudanças com o uso de IA, imaginar que nós atendemos grandes clientes do segmento automotivo, eletroeletrônico, petroquímico e outros segmentos, e a gente consegue, usando regimes especiais na Becomex, processar 170 mil NCMs, por exemplo, onde antes eu teria que atribuir números, atribuir códigos, usando apenas seres humanos. E hoje a IA, construída por nós, trabalhada pela nossa equipe, ela auxilia os nossos consultores, nós somos uma empresa de consultoria, a fazer esse trabalho mais rapidamente, trazendo valor e retorno para o cliente mais rápido. Então, a IA se tornou um digital coworker, ou seja, é um colega de trabalho que está ali para fazer trabalho pesado, para tirar dúvida e ajudar as pessoas. E como professor, a gente tem aí a oportunidade
de dar uma educação mais direcionada, voltar para o período antes das universidades, onde hoje a gente faz uma educação para muitos, e eu consigo já ter uma educação para onde o aluno consegue perguntar para a IA, consegue tirar dúvida, consegue aprender, ela consegue dar respostas. E o professor está lá muito mais como um curador para dizer, opa, aqui a IA foi para um caminho que não é tão legal ainda. Você poderia ter feito diferente, ela ainda não aprendeu. Vamos ensinar ela, vamos trabalhar com ela. Então, a gente tem mudanças aí que geram não só ganho de escala, como o caso da Bicomex, mas também poder fazer a educação mais inclusiva, que é eu respeitar o ritmo da pessoa num determinado assunto, poder estar trabalhando junto com ela. Pô, muito legal, Glauco. Obrigado aí pela contribuição. Vou pegar o gancho aqui, porque você falou muito de ensinar IA, falou um pouquinho dos limites, né, até onde que ela pode ir. Vamos lá, Chander, agora eu vou deixar para ti. Quais são os limites da IA no setor de serviços e aonde que a intervenção humana é necessária? Aonde que é esse limite aí entre a IA e a intervenção humana? Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado. Super prazerzaço estar com esses grandes nomes aqui nessa mesa. Eu sou Chander Turcati, sou gerente de inovação do Hospital Dona Helena, em Joinville. Nós temos hoje um centro de inovação há aproximadamente um ano, onde aí possuímos inúmeras iniciativas e temos aqui algumas iniciativas voltadas à inteligência artificial. A tua pergunta, Dieter, ela é bastante complexa de ser respondida, principalmente no nosso segmento de saúde. Exatamente por isso que eu fiz a pergunta para você. Confesso que hoje, quando a gente observa a IA no segmento de saúde, ela está muito mais direcionada ao desfecho clínico do paciente, né? E o limite entre o desfecho e uma curva um pouco maior que a IA dá é a vida daquele paciente. Então, no segmento de saúde, eu entendo que ela existe limites, mas são limites mais sugestivos, não por uma tomada sugestivos de tomada de decisão, mas não como uma decisão completa. Então, dentro do segmento de saúde, a gente está entendendo que ela vem para agregar, para entregar um pouco mais de conhecimento, usando todos os modelos matemáticos de dados, principalmente hoje, que é um dos grandes desafios que a gente tem no segmento como um todo de saúde, são os dados não estruturados. Como que a gente coloca IA para dado não estruturado? Como que a gente coloca IA para dados de saúde mental, para olhar para o nosso paciente. Então, a gente tem visto muito duas grandes aplicações da IA no segmento hospitalar. O que a gente tem buscado também bastante, que é a IA para tomada de decisão rápida de planejamento hospitalar e também a IA para tomada de decisão voltada a medicamentos, voltada à conduta médica, à conduta de execução. Isso tem se observado bastante no segmento da saúde, porém a gente observa ainda inúmeras lacunas. Ela não está tão inteligente ao ponto de tomar uma decisão, mas ela já tem aí subsídios de informações para auxiliar, talvez, numa tomada de decisão de uma conduta, até mesmo sugerir medicamentos. Principalmente hoje a gente observa a própria indústria farmacêutica investindo muito em inteligência artificial para entender qual é o medicamento, se o meu medicamento é melhor, ele é mais eficaz. Eu posso comprar um medicamento que custa 10 ou compro um medicamento que custa 5? Qual é o desfecho clínico daquele medicamento? Quais são as intercorrências? Isso que a gente tem visto bastante. Mas, respondendo a tua pergunta de uma forma bastante objetiva, na saúde o limite é ao momento que ela pode gerar algum risco de vida. Ou seja, ela pode até trabalhar no diagnóstico, mas quem dá a chancela ainda é o médico. Ele que tem que botar lá o carimbo
Aquele antigão, caneta de pena, e ele que vai trabalhar em cima disso aí. Não mais assim, mas o modelo é exatamente isso. A decisão ainda ela continua sendo do médico, até porque tem uma vida ali envolvida. Legal. O Rodrigo, dessa parte aí que a gente estava conversando agora, você quer complementar alguma coisa aí? Eu acho que foi bem pontuado, né? Eu acho que, principalmente na saúde, a gente já viu vários cenários ali, né? Desde das primeiras iniciativas com a IBM, as expectativas, os caminhos que deram certo, os caminhos que deram não tão certo assim. Porém, eu acho que ainda tem um caminho muito vasto de coisas que a IA já consegue fazer, e consegue fazer desde já com o estado da tecnologia atual, e que, especificamente na área da saúde, consegue ajudar a trazer muitos benefícios, né? A gente, inclusive, tem alguns projetos por aqui, né? Um deles inclui bastante com busca de informações de uma forma muito mais natural e precisa, e dentro de arcabouços de documentação médica que pode estar desde de prontuários a repositórios de informações de pesquisas, né, ou médicas. Então, eu acho que obviamente, o risco de vida é sempre um grande termômetro, mas eu acho que do ganho operacional e de redução de custos, otimização do próprio staff, né, dentro de um hospital, por exemplo, existe bastante caminhos aí que podem ser explorados. Legal. Eu vou fazer uma Posso pergunta. puxar uma pergunta aqui também? Joga aí, André. Joga a pergunta aí. Eu achei interessante, na verdade, essa parte da medicina, porque é onde que eu vejo, principalmente na farmacologia e na detecção de diagnósticos mesmo, né, principalmente com imagens. E essa semana mesmo teve uma notícia que eu li sobre um grupo de médicos chineses que fez uma competição com uma AI para detecção de tumores do cérebro. E a AI ganhou em 2 rounds nessa detecção correta do tumor ali, acertando acho que 60, sei lá quantos por cento dos diagnósticos, com base apenas nas imagens. Então, e os médicos menos, assim, né, os números seria legal buscar depois, mas eu acho interessante essa ideia de que nessas partes em específico, né, principalmente na farmacologia, ou seja, receitar ali um medicamento corretamente, de acordo com os sintomas, e detecção de, assim, né, do que está acontecendo, diagnóstico a partir de imagens, ou a partir de alguns outros exames, eu ouso dizer que as AIs já estão um pouco mais na frente do que o julgamento humano. E é claro que, né, assim, precisa do carimbo ali, né, para aceitar aquilo, mas nessa parte eu vejo, né, isso de uma forma um pouco mais pró-AI, né? Esse ponto aí, eu ia até comentar depois que o Xander terminou a fala dele. A IBM tem uma iniciativa que é o Watson, que foi o que o Rodrigo comentou, né? 2019 já se falava em diagnóstico médico para, principalmente quando envolvia raio-x, e aí está falando exatamente da parte de tumor, esse tipo de ponto, né? 2019 já falava de IA analisando mais de 2 milhões de diagnósticos para daí ela compilar e dali ela tirar uma opinião médica, né? Que, claro, passava por um médico para fazer a última chancela, né? Mas com um histórico gigantesco por trás de análises que o médico mais experiente lá com 65 anos de idade não tinha visto 2 milhões de imagens e também não tinha nem capacidade cerebral para reter toda essa quantidade de informação para fazer uma compilação que uma IA foi lá e fez, né? Google Eye Doctor também. Qual? Google Eye Doctor. Tem um mais projeto um da aí. Google na Índia também, só que é para detecção de... eu não sei qual que é o nome da doença, mas nos olhos. Dieter, André e companheiros, aproveitando essa abordagem agora final, você direcionou uma pergunta para o Rodrigo
Rodrigo, você comentou sobre os 10 anos, né, de vivência, de experiência, aí, no mínimo em termos da inteligência artificial e até como a questão da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Diante de tudo que foi colocado aqui, evoluímos 10 anos, em 10 anos evoluímos bastante, mas o que efetivamente foi desmistificado em termos de inteligência artificial desde da década anterior até agora, e o que ainda não conseguiu se desmistificar? Já se sabe muitas vantagens que a inteligência artificial vem trazendo, né, para o mundo contemporâneo, mas eu percebo assim, na reação, né, inclusive agora mais recente com a questão do chat GPT, que ainda se, como o André falou que é entusiasta, né, todo mundo se entusiasma, mas ao mesmo tempo tem um misto, um paradoxo, né, um medo, um receio, né, baseado até na questão que o Xander colocou aqui sobre a questão da medicina. Então, gostaria de ouvir do Rodrigo, né, nesses dois extremos, entre a atualidade e o que já vivenciamos, como você vê nesse aspecto? Ainda tem muito a desmistificar? Tem pontos que já foram desmistificados? Não, legal. É bacana olhar para trás, né? Lá 2011, já perdi até as contas aqui, exatamente quando comecei a trabalhar com sistemas, que teve um dia que eu falei, tá, mas então a gente trabalha com inteligência artificial, mas se a gente falar isso, as pessoas vão achar que a gente está falando, né, querendo, né, pagar de que faz filme de ficção, porque há 10 anos atrás você não se falava inteligência artificial. Se falava até um pouco antes disso, mas aí a inteligência artificial teve ondas e ondas, que houve muita promessa e depois passou por o inverno da IA, né, que as pessoas não conseguiram ver aquelas promessas serem cumpridas, né, mas ali por volta ali de 2013, por aí, quando eu falei, pô, então vamos assumir que é IA, porque o mercado já estava voltando a falar em inteligência artificial, né? E na época a gente trabalhava com sistemas de recomendação, especificamente, e sistemas de NLP, e com técnicas de aprendizado de máquina muito, muito mais antigas, obviamente, do que agora, né? Eu acho que teve o grande ponto de virada aí foi o advento do Deep Learning, né? O Deep Learning, ele realmente entregou muito dessa promessa, né, de você conseguir olhar para um conjunto de dados e a partir desse conjunto de dados você aplicar essa rede neural profunda que vai trabalhar com várias camadas ali para, enfim, processar a informação e entender esses dados. O Hinton, que é considerado o pai do Deep Learning, que hoje trabalha no Google, lá no Canadá, ele foi ridicularizado a boa parte da carreira dele por ele falar que para resolver a IA mesmo precisava de um Deep Learning. Então, ele ia nos eventos, o pessoal fazia chacota dele, porque naquela época você falar que você precisa de um Deep Learning, na verdade você estava falando, você precisa de um computador que ainda não dá para fazer isso, né? Então, foi por conta do poder computacional, junto com pessoas como ele, olhando para algoritmos inteligentes, que as coisas começaram a sair. E foi muito incrível, assim, ver no começo realmente o mercado pegar de volta o termo IA. Eu acho que a questão do bot, quando a gente começou a trabalhar com bot, teve um buzz muito forte, bot, mas ainda existia ali aquela ideia de pessoas ou organizações ou empresas que trabalhavam com o conceito de inteligência artificial e não com a inteligência artificial propriamente dita, ou seja, você pode ter um bot que se comporta como um humano, que fala bonitinho, mas não tem nada de IA por detrás. Isso que a gente viu no boom dos bots ali, 2016 até, sei lá, até hoje você vê bastante bot assim, que resolve problema, tudo mais, mas não é IA de fato. Mas mesmo assim, os bots conseguiram, junto com vários movimentos que tiveram aí, de Watson e tudo mais, trazer para o mercado, né, o conceito de volta. Mas eu vi, assim, a minha percepção foi que foi muito rápido, de fato. Quando eu comecei a ver
realmente, pô, o negócio está indo para um lado legal. Foi ali 17 para cima, um pouquinho depois do meio de 17, que a gente começou a ver várias coisas em várias arenas ali de robótica, carros autônomos, computação dos foguetes, tudo que também inclui inteligência artificial. Então a gente estava vendo realmente situações que só poderiam acontecer com esse tipo de tecnologia. Mas eu acho que para mim o que foi fundamental foi, pô, agora tá indo para um lugar muito legal, foi o Transformers, que Transformer é a base do ChatGPT, que é quando a gente conseguiu utilizar lá, entender muito bem texto, de uma forma que antes os outros algoritmos ainda patinavam para entender. Isso foi junto com a compreensão de imagens de uma forma muito boa, então foi tudo meio que simultâneo, mas texto sempre foi muito difícil. E aí o OpenAI lançou o GPT-2, que era a geração de texto de uma forma muito legal. Foi a primeira vez que eu vi uma geração de texto, pô, que estava indo para um caminho bacana. Isso foi 2019. E o GPT-3 já era muito impressionante. O ChatGPT realmente todo mundo, não sei se alguém já viu aquele filme Ela, ou Her, para mim é muito, muito próximo assim, isso é um indicativo que a gente está muito próximo de um Her, né? É claro que tem muitos mecanismos de controle, muitas coisas que ainda não estão tão polidas, né? Algumas questões de lógica ele patina um pouquinho, mas é um negócio surreal, assim, né? E você vê que foram pequenos improvements que teve, assim, de um modelo para o outro, mas isso significa o quê? Os caras têm poder de computação ridículo, parceria com a Microsoft, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dados que pessoas foram lá, taguearam, catalogaram, ficaram imputando no computador. Então, assim, quando você tem foco nisso, né, organizações como OpenAI ou parcerias com Microsoft e Google, dá para trazer o futuro de filme de ficção, né, para a realidade. Isso é algo que a Namo acompanha há um bom tempo. O mercado só viu agora, talvez, e ficou super impressionado e, cara, tá mexendo fundamentalmente com o mercado. Tá todo mundo só falando nisso, né? Então, daqui a 1 ano, 2, quando lançarem o GPT-4, quando realmente a gente está olhando, pô, o GPT-4, o GPT-3 ali, o ChatGPT está realmente entregando um trabalho que o meu estagiário estava entregando, né? E já deixou de falar de uma mudança, né, no mercado de trabalho e está realmente está acontecendo, né? Com certeza essas mudanças aí que você comentou e principalmente aí tem os drivers, né? Drivers como o Elon Musk com os seus carros autônomos, que aí o cara começa a quebrar uma barreira de falar assim, eu vou começar a acreditar mais numa inteligência por trás, que sejam algoritmos, né? Mas começa a entender mais. E principalmente você falou, o poder da inteligência, o poder computacional que tem por trás e que foi liberado para isso, a gente pode comparar com o metaverso, que tem lá um poder computacional por trás, mas que foi usado por uma atividade que ninguém se interessou. E o ChatGPT, quando lançou, acho que em novembro do ano passado, a hora que lançou e falou assim, público que vocês querem, a gente viu adesão 1 milhão de usuários em 5 dias. Coisa que, para você chegar com qualquer outra iniciativa, a anterior tinha sido Netflix, que levou meses e meses para chegar lá, né? Então, realmente assim, os drivers estão muito mais fáceis e as pessoas começaram a entender melhor e acreditar mais, ver o resultado, que antes, que nem você falou, era um algoritmo que respondia. Então, ele não entendia a pergunta, se ele não entendia a pergunta, ele não dava a resposta, né? Bom, deixa eu aproveitar aqui acho que tem uma outra coisa interessante nessa questão aí também, que é a diferença entre você ter a tecnologia e você ter a interface fácil, verdade, né, de uso para todo mundo. Então, né, a tecnologia por si só, ela é interessante, revoluciona e tudo mais, mas o que muda a sociedade em si é quando o acesso àquela tecnologia é fácil, né? Imagina você
sei lá, está querendo ter acesso à internet. Para você ter acesso à internet, você tem que abrir um chão na sua casa, passar um fio, conectar você mesmo na rua. É o que precisava fazer com a programação para você ter acesso à inteligência artificial. O Você chat tem que ter um GPT... trabalho braçal para você ter acesso. O chat GPT deu esse acesso sem precisar qualquer um programar. É só clicar um botão. Ele colocou a mesma caixinha que o Google colocou quando revolucionou a pesquisa, né? Colocou uma página em branco com uma caixa de texto, fale aqui, né? Pergunte aqui. Foi a mesma analogia aí. Legal, André. Eu acho que não dá pra gente esquecer também que durante esse período também, assim, né, o inverno, né, assim, de certa forma, existiram algumas empresas que se mantiveram muito firmes, né, no desenvolvimento, mas não necessariamente usando o nome de inteligência artificial, né? Então você tem a NVIDIA na parte dos jogos, né, ali criando os drivers e tudo mais de geração com inteligência artificial, né, para fazer upscale dos jogos e fazer com que a gente consiga ter melhor qualidade gráfica. A gente teve também a própria Adobe, né, que desenvolveu muita coisa ali na previsão, né, do que acontece para você remover uma pessoa de uma imagem, ele imaginar quais são os pixels que vão estar ali compondo. Então isso desenvolveu muito, né, ao longo desses anos, mesmo que sem um nome de inteligência artificial, né, atrelado a ele. E a gente chegou num ponto agora que a gente está ali quase perto do 1980 e alguma coisa, do Exterminador do Futuro, que tinha lá uma inteligência artificial por trás, né? A gente está muito perto disso aí. E aí vem a minha próxima dúvida, vem a próxima pergunta aí. Glauco, o que a gente pode, como a IA pode transformar o setor de serviços nos próximos 5, 10 anos? Vamos fazer uma futurologia aí, vamos brincar de entender com base, a gente já sabe aí o que tem por trás de poder computacional, de investimentos, de novidades que surgem todos os dias. O que a gente pode esperar para os próximos 5, 10 anos? Se é que 5, 10 anos a gente não está falando muito longe, se a gente pode falar já um ano aí. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, que é bem difícil. Eu digo que ela é bem difícil porque eu gosto muito de uma frase do Bill Gates, acho que está perdida em algum canto da história, que é sobre o livro dele, A Estrada Digital, que ele fazia a previsão para o futuro e botava várias coisas para o futuro. E alguns anos depois ele foi questionado sobre tudo que ele errou naquele livro. Ele acertou um monte de coisa, mas ele errou a maioria. E daí a resposta dele foi bem interessante, que foi só existem 2 tipos de previsão do futuro, a certa e a errada. E a gente nunca sabe qual é. Então, começo com esse disclaimer aqui, né? Então, primeiro, a revolução ChatGPT, eu achei muito bacana o que foi dito aqui antes, que ele libera o acesso para coisas que é muito difícil. Quer dizer, nós na Bicomex temos a nossa IA, a Diana. Diana ajuda os nossos consultores, porque nós somos uma empresa de consultoria, e facilita a vida do consultor. Então, ele tem um colega de trabalho lá, mas o Diana, ele usou esses conhecimentos que o Rodrigo mencionou de deep learning e várias outras técnicas com uma base de dados gigante que a gente tem dos nossos clientes. Então, como a gente tem alguns segmentos que nós somos líder consolidado no mercado, a gente tem muito dado, a gente treinou a IA, programou a IA, e estamos falando aí de um trabalho de 2 anos, 3 anos, quem sabe, para chegar no estágio que a gente chegou. E, de repente, tu vai lá no chat GPT e pergunta para ele, ele diz, eu não sou consultor, eu não posso dar a resposta, mas olha aqui esse código. E ele chegou muito perto, sem ter sido treinado. Imagina se ele tivesse os nossos dados. Então, a gente está popularizando algo interessante, mas os dados ainda são importantes, a gente ainda tem espaço nos próximos anos para criar tecnologias e, quem sabe, até fornecer coisas que estão fora do radar dessas grandes, da OpenAI, da Microsoft, da Google. E acho que a primeira coisa
setor de serviço, empresas de consultoria, se elas não se atrasarem, elas podem fazer o que nós estamos tentando, quer dizer, usar a inteligência artificial para escalar a empresa, quer dizer, dar liberdade para o consultor fazer o que a gente não vai deixar na conta da IA, porque envolve risco. É um risco, não é tão perigoso quanto a vida, que foi mencionado aqui, mas pagar mais imposto ninguém quer. Então, ou errar em algum lugar que gera uma multa. Isso. E que um monte de gente pode ficar desempregada porque a empresa... Gera um passivo, gera um risco desnecessário. Também. Então, eu não quero botar no mesmo nível, porque não é o mesmo nível. Não, é a mesma balança. Não está nessa escala. Primeiro vida, sem dúvida, mas depois o business, né? Então, vamos olhando isso, a gente pode dizer, a IA serve de um acelerador, as empresas podem se aproveitar dessa janela. Eu tenho um time de desenvolvimento, hoje a gente está olhando soluções de mercado para ver como é que a gente acelera o nosso desenvolvimento. Eu não estou dizendo, mas o trabalho que um estagiário fazia. Não, eu preciso deste estagiário lá, eu preciso educar ele melhor, por isso que as faculdades, universidades podem dar uma educação mais direcionada, mais preparada, mais única, e eu vou ter que trabalhar formas para esse cara não chegar lá sem saber nada, só sabendo usar uma IA, porque a gente está num período de transição. Isso vai substituir? Não sei dizer, a gente ainda está no pico da expectativa inflada, mas essa expectativa indica que a gente pode substituir serviços braçais, como caminhões de entrega, delivery com drones, como a gente também está caminhando para acelerar a indústria do conhecimento. Talvez a gente esteja passando por uma revolução industrial que gerou muito desemprego no início, por uma revolução de conhecimento, que é uma nova onda, que vai além da onda da era da informação. Quer dizer, a gente pode estar começando uma nova onda que vai ter que fazer nós nos ressignificarmos. Como é que a gente trabalha e como é que a gente agrega valor num mundo onde a IA vai estar nos ajudando para muita coisa, né? Até para corrigir a postura, né? Fazendo gancho aqui. Mas se eu tenho uma IA e eu estou acelerando processos de serviço, por exemplo, eu vou estar entregando mais. Se eu estou entregando mais, eu posso estar reduzindo o custo. Então, acaba gerando dentro da máxima de oferta e demanda, eu acabo gerando muito mais oferta, o que vai gerar uma competitividade um pouco diferente dentro do segmento, né? Sim, e a gente falou durante muitos anos e fala que a inclusão digital para as pessoas era importante, mas ela também foi importante para as empresas. As empresas que não se transformaram digitalmente ficaram no passado, ficaram para trás e sumiram. Pode ser que a gente esteja passando por um momento de se incluir nesta nova onda para não desaparecer, para ter essa espiral de crescimento, né? Vai acabar sendo uma revolução industrial também, né? De conhecimento e de tudo, tecnológica. Glauco, quero aproveitar, você colocou uma expressão na primeira parte do nosso podcast, que é o usuário, né, um operador, um profissional trabalhando num digital coworking, né, o colega do lado, você até usou do lado, isso. Recentemente, nessa virada de ano, a gente acompanhou aí na mídia uma série de reestruturações, principalmente os profissionais ligados à influência de infoprodutos digitais, né? E cortando em alguns casos entre 30% até a metade da sua estrutura. E boa parte desses profissionais estava na linha de copywriters, né? Todo o pessoal que gira o movimento para trazer o pessoal para o famoso funil de vendas, né? Ou funil de marketing até antes.
dentro do que tu abordou agora, você entende que, e do que o Dieter apontou sobre a produtividade, a questão de custo, uma estrutura dessa, provavelmente, que vão continuar na escala, no crescimento, provavelmente antes de repor todos os profissionais que estavam ali, especificamente nessa função de copywriter, a tendência é testar bastante o IA aí antes de... Principalmente no que é mais básico, essencial, né? Porque continua ainda na questão da gestão do conhecimento o diferencial, né? A lapidação. Gostaria que você abordasse isso para a gente. Recentemente fiz um post falando de fiz 2 posts falando de 2 experiências. A primeira experiência é um trabalho, uma atividade de faculdade que eu fiz como aluno, que eu replico essa atividade porque eu adorei ela na época, uma homenagem ao professor Wesley, que deu um problema para fazer um rato sair de um labirinto. Então eu tenho que ler um arquivo, faço esse animal sair esse animal virtual sair desse labirinto. Eu pedi para o ChatGPT fazer a primeira versão desse código. Ele fez, pedi uma correção num ponto pequeno, ele corrigiu. Eu pedi para ele aplicar técnicas de programação avançada, pedi para ele usar Solid, por exemplo, para melhorar a estrutura do código. Ele melhorou e ele, em meia hora, 20 minutos, produziu o que na época, lá na década de 90, eu como aluno levei 2 semanas, 1 mês, um monte de livros, um monte de pesquisa, um monte de tentativa, noites trabalhando. Ele produziu em 30 minutos. Depois eu peço para ele refazer esse código da saída do labirinto usando o algoritmo de Manhattan, que é bem semelhante ao que o Uber faz, o Waze faz, para traçar um caminho. O algoritmo de Manhattan dele foi melhor que o meu. Eu faço isso desde a década de 90. A grande mudança aqui ele foi super bem, mas eu apliquei uma outra atividade com ele de outra disciplina onde ele não foi bem. Então, se um aluno interagir com ele, este aluno estaria aprendendo errado. Mas o que acontece? A gente vai ter que descobrir aonde ele vai bem e onde não vai, e vai ter que aprender a usar ainda e esperar que a tecnologia evolua, porque ela vai continuar evoluindo e, de repente, ele vai chegar num nível de excelência muito maior. Mas leva um tempo. Mas é o que chamamos de treinar. Oi? É o que chamamos de treinar. É o que chamamos de treinar. Ela está aprendendo ainda, talvez o algoritmo também tenha que melhorar, a estrutura melhorar, mas nós temos um caminho aí, a gente tem mudanças, quer dizer, tu falar 10 anos atrás que isso seria possível, eu provavelmente seria um que te diria, cara, não vai fazer isso. E ele está fazendo. O ponto que você abordou é assim, né? Até anos atrás você falava assim, cheat in, cheat out. Né? Se você alimentar coisa ruim, a informática vai te devolver coisa ruim. Né? Agora a gente está numa fase onde você pede, entre aspas, qualquer coisa, ele te fornece uma resposta, mas você ainda tem que ter o conhecimento para fazer uma análise crítica. E saber se ele não gerou um falso positivo. Isso, exatamente. Então, quer dizer, a gente já pode olhar com olhos de especialista, usar para fazer... Acelerar o que a gente quer de resultado, mas ainda tem que ter um olhar crítico falando assim, não, peraí, eu preciso olhar para ver se não tem aqui no meio coisa que ele fez que é o falso positivo, ou seja, é o cheat in, cheat out, né? É só o cheat out. O pessoal chama de alucinar, às vezes ela dá umas bolas fora que são terríveis, eu ainda não consegui descer no detalhe do que causa alucinação, do que causa isso, mas imagina durante um procedimento médico, durante uma avaliação médica, se ela faz uma invenção do nada. E aí, pessoal, tudo bom? Gostaram dessa nossa primeira parte do podcast? Nós gravamos com uma galera super fera em inteligência artificial. Esse episódio ficou tão recheado que a gente teve que dividir em 2 partes. Então, se você gostou da primeira parte, clica aqui embaixo e vamos para a segunda parte. Um abraço e te vejo logo mais.